Isa, boa tarde. Estou me posicionando aqui. A promotora Glaucia Santana aqui do meu lado acabou de terminar a coletiva. O Ministério Público chamou a imprensa para explicar melhor essa ação civil pública e eu gostaria que a senhora esclarecesse alguns pontos principais dessa ação civil pública. Quanto a gente viu que na ação reúne 15 episódios, né, desde agosto de 2017, em que a prefeitura utilizou espaços para promover a igreja a qual o prefeito pertence. Para o Ministério Público, feriu o Estado laico, promotora? Nós imputamos a improbidade exatamente porque ficou caracterizada a violação do Estado laico, na medida em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro facilitou, ou privilegiou, ou concedeu acessos a espaços, a bens públicos, a eventos que geraram, de alguma forma, algum tipo até de custo para o município, em detrimento de uma abertura e de apoio, de garantia de diversos outros tipos de credo ou de profecia de fé. Então, na medida em que ele mostrou-se parcial e não exerceu a neutralidade com que se deve agir um gestor que governa para todos, nós decidimos pela propositura da ação de improbidade, onde nós queremos que o juízo determine a abstenção de todas essas práticas ali apontadas na ação civil pública, sob pena de afastamento temporário do cargo, para que a gente estabeleça a ordem no serviço público do município do Rio de Janeiro. Só citando alguns casos, Isa, que está no inquérito, né, na ação civil pública, a gente tem aquele censo espiritual da guarda municipal, né, que os guardas tiveram que responder qual era ali a religião deles, e também o uso de escolas municipais, inclusive com um banner da igreja a qual o prefeito pertence, a Igreja Universal. Agora, é mais do que uma recomendação, né, promotora? A gente estava conversando, porque o Ministério Público já fez isso no passado, de recomendar ao prefeito que parasse com isso, vamos colocar assim. Dessa vez, é uma força maior. Sim, quando essas informações foram chegando ao Ministério Público, nós fomos expedindo recomendações, sugerindo ao prefeito que se adequasse, que se abstivesse daquelas práticas e que respeitasse o Estado laico. Quando isso deixa de ser respeitado, nós temos que dar um passo adiante. Então, aquela tolerância que nós tivemos para ver se era uma questão pontual, se isso se corrigia, se mostrou ainda mais presente na máquina administrativa e não houve outra saída a não ser a propositura desta ação civil pública. Agora, o prefeito responde na justiça por esses atos. É muito mais do que a recomendação. A recomendação é uma oportunidade de correção de uma eventual conduta na máquina administrativa que a gente já havia detectado. Perfeito. E se acatar a liminar, o Ministério Público pede o afastamento do prefeito do cargo? Inicialmente, nós pedimos que o juiz determine que ele se abstende da prática daqueles atos que estão ali relacionados na ação civil pública. Como já foi falado, a cessão de espaços públicos para esse segmento da igreja evangélica, né, a promoção de eventos com buffet, com coquetel, com, enfim, plateia bem fechada, só de interesse dele, com acesso a esses serviços de saúde, com acesso a serviços de isenção de IPTU com privilégio. Se o juiz determinar, der essa liminar e o prefeito se abster, como é o nosso pedido, não há necessidade de seu afastamento temporário. Mas se ele não obedecer à ordem judicial, o ato seguinte já está na ação civil pública, que o juiz determina o afastamento temporário do prefeito do cargo. Nós vamos continuar acompanhando. Se as pessoas trouxerem informações e a gente conseguir confrontar e comprovar, o juízo vai ser informado pelo Ministério Público. A Isabelle quer fazer uma pergunta para a senhora, promotora. Diga, Isa. Eu estou aqui tentando já há um bom tempo fazer essa pergunta, porque eu acho que a gente foi além. A gente tem que dar um passo ali. Depois da primeira pergunta dela, eu já queria ter feito essa pergunta, que é a seguinte pergunta. O caso hoje das escolas, a gente falou muito da polêmica da catarata, da fila lá, de chama massa e tal, mas essa questão que o Ministério Público levantou das escolas, eu acho que é muito sério, muito sério. Você tem... a gente vive num Estado laico, a gente tem que falar muito bem isso. Ao vivo eu falei isso com o prefeito, onde tem que se respeitar todas as religiões. E dentro de uma escola municipal, você tem várias crianças que vêm de um segmento de casa com a sua orientação de várias religiões. Você ter esse espaço de escolas municipais com banners de uma determinada religião, da religião, seja do prefeito ou qual, é muito sério. Eu gostaria que ela explicasse esse fato pontual das escolas municipais, Paty.
Ela pergunta especificamente no caso das escolas municipais, porque ali você tem, né, crianças, enfim, várias religiões, então ela atenta para a gravidade do que aconteceu dentro das escolas. De fato, nós identificamos como grave um evento que se inicia com o propósito de ofertar ações sociais, levar benefícios para a população, o que é bom. Essas ações globais, várias instituições promovem esse tipo de movimento para favorecer ou para ajudar pessoas mais necessitadas. No caso do uso das escolas, é absolutamente irregular, porque aquilo ali é um espaço para outra finalidade, né? Houve, na verdade, um desvio. Poderia a Igreja Universal do Reino de Deus ter feito esse evento naquela região, naquele bairro? Sim, mas não dentro do prédio de uma escola, né? Como outras instituições fazem, usem espaços, praças. É possível que se promova o bem-estar das pessoas, mas ali havia um desiderato, claro, para a gente, de uma captação, né, de mais adeptos, talvez, para aquele segmento religioso. Haviam banners colocados com a logomarca da Igreja Universal. Os funcionários que prestavam esses serviços usavam uniformes da Igreja Universal. Então, nos parece que isso é uso indevido da máquina administrativa. Obrigada, promotora Isa. Eu preciso liberar a promotora para os colegas. O assessor de imprensa ali já está fazendo sinal para mim. Claro. E nesse banner das escolas, Isa, e constava até ali aconselhamento espiritual, né? Quer dizer, isso também está na denúncia do Ministério Público. E dentro dessa ação do Ministério Público também existe um pedido de pagamento de danos morais no valor de R$500 mil. Tá certo, Paty, pelas informações. Muito obrigada pelas informações aí. Muito obrigada à promotora.